Olá, gente, bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos dar início à nossa aula. Como eu avisei na aula passada, né? Essa aula aqui é de correção de atividades, tá certo? Nós vamos iniciar aí com a questão número 22, que diz o seguinte: entre as sentenças abaixo, observe e copie em seu caderno somente as equações. Como a gente viu na aula passada, gente, o significado de equação, é muito relacionado com o termo igualdade, Então, você vai procurar, dentre esses itens, qual que tem uma equação com sinal de igual, tá? Todos aqueles que têm um sinal de igual aí vai ser uma equação. Aqueles que têm um sinal de maior que ou menor que são chamados de inequações, tá? Nesse caso, pessoal, se vocês observarem todos os itens, o único item que não tem o sinal de igual é o item D, Tem um sinal de maior que. E outra coisa que também pode deixar vocês com dúvida é o item F, Que tem igual a zero. Vocês podem se perguntar, Será que isso é uma equação? É sim, tá, pessoal? O zero, ele também é um número, tá? Dizendo que é igual a zero. Eu tenho o sinal da igualdade e tenho um número. Então, isso significa que esse item também é uma equação, tá? A questão de número 23 diz o seguinte: escreva a equação que tem por primeiro membro a expressão x² menos 2x e por segundo membro 3x menos 6. Na equação escrita, substitua x por 2 e calcule o valor numérico de cada membro. Faça o mesmo substituindo x por 3. O que aconteceu de comum nos dois casos? Pessoal, nessa questão, ele está pedindo para você montar uma equação. E ele está dando os dois termos, tá certo? O primeiro termo é esse e o segundo termo é esse outro. Então, você vai colocar o primeiro termo, vai colocar o sinal de igualdade, vai colocar o segundo termo, tá bom? Após isso, você vai substituir o valor de x por 2. Aonde tem x, você vai colocar o número 2 e você vai encontrar um valor numérico, tanto para o primeiro termo quanto para o segundo termo, tá? A equação completa vai ficar o seguinte, ó. X² menos 2x vai ser igual a 3x menos 6. Agora, eu vou fazer o quê? Aonde tiver x, eu coloco o número 2, tá bom? Fazendo isso, eu vou ter, que 2² vai ser igual a 4, Menos 2 vezes 2, que é 4. Então, eu já tenho que o meu primeiro termo é igual a 0, 4 menos 4. E o segundo termo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 3 vezes 2, que vai dar 6, menos 6. Então, o meu segundo termo também vai dar 0. Isso já era de se esperar, O primeiro termo ser igual ao segundo termo, já que é uma equação, Tem uma igualdade. Agora, eu vou fazer a mesma coisa colocando o número 3. Agora, se eu substituo pelo número 3, eu vou ter o seguinte, ó. 3² é 9, menos 2 vezes 3, que é 6, Então, 9 menos 6 vai dar 3, o primeiro termo. E o segundo termo, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, menos 6 também vai dar 3, Então, o que a gente pode observar nesses dois casos? Que tanto o 2 como o 3, eles são raízes dessa equação, Porque eu coloco eles e dá igual tanto um termo quanto o outro, tá certo? A questão número 25 diz o seguinte: indicando a massa em gramas de cada cubo por x, determine a equação sugerida pela balança. Então, uma balança, gente, se ela tá igualzinha aí, uma balança significa igualdade, Significa uma equação, tá? Então, nessa imagem aí, a gente tem 5 bloquinhos, Cada bloquinho eu vou chamar de x. Então, vai ter 5x de um lado e de outro lado eu vou ter 500 gramas mais 300, Então, eu vou ter de um lado 5x e do outro eu vou ter 800. Então, vai ser o que a minha equação? 5x é igual a 800 gramas, tá? A questão número 26 diz o seguinte: em uma das fichas está impresso o número que é raiz da equação
4y mais 8 igual a y mais 17. Escreva que número é esse. Então, gente, eu tenho aí 3 números, né? E você tem uma equação para você descobrir qual é a raiz, né? Qual desses 3 números é raiz. O que eu tenho que fazer aqui, né? Para eu saber o que é raiz, gente, eu tenho que ver qual é o valor de y que eu coloco aí, de um lado e do outro, que dá o mesmo valor, né? Que fica igual. Se não for igual, né? Eu já sei que tá errado, tá certo? Então, ó, vamos lá colocar o menos 5. Se eu coloco o menos 5 aí, no lugar do y, eu vou ter o quê, ó? 4 vezes menos 5 vai dar menos 20, mais 8, né? Vai ficar menos 12 de um lado. E do outro lado vai ficar menos 5, mais 17, né? Que vai dar igual a 12, 12 positivo. Dessa maneira, eu já sei que o menos 5 não é raiz, porque de um lado deu um número, do outro lado deu outro número, né? Então, agora eu vou testar com o 3. Vamos lá. 4 vezes 3 vai dar 12, mais 8 vai dar 20, né? Então, 3 mais 17, do outro lado, também vai dar 20. Então, deu 20 de um lado e do outro também. Ou seja, o 3 é sim uma raiz da equação, porque eu coloquei de um lado e deu certo, coloquei de outro lado e também deu certo. Ou seja, eu obtive o valor 20 nos dois termos, tá? Agora eu vou testar com o 5. Se eu colocar 4 vezes 5 vai dar 20, mais 8 vai dar 28, e 5 mais 17 vai dar 22. Então, não deu, né? Não deu igual, ou seja, o 5 não é uma raiz dessa equação, tá? Então, a resposta é 3. Agora, a última questão, número 27, diz assim, ó. Verifique em seu caderno se 2 é a raiz das equações, tá? Ou seja, você iria verificar aí, durante todas essas equações, você iria colocar no lugar do x, colocar o número 2, você ia ver se dava igual a 4, né? Se dava igual um termo, ia dar igual o outro termo, tá? Na primeira, no item A, ficaria 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, o item A é ok. Vamos lá para o item B. Ficaria menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. Então, não está ok, né? É diferente. Menos 4 é diferente de 4. Então, no item C, ficaria 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, o item C também tá ok. É raiz quadrada, né? Fica igual de um lado, fica igual do outro. Então, o item D, x menos 2, ou seja, 2 menos 2 dá igual a 4? Não, 2 menos 2 dá igual a 0, né? Então, o item D também não é. Então, eu iria marcar aqui nessa questão o item A e o item C. Agora, pessoal, eu vou passar a atividade de hoje, tá? A atividade de hoje é essa questão, que não tá no livro didático de vocês, tá? Mas é uma questão parecida, é um probleminha, tá? Parecido com o da balança, em que você vai escrever a equação, né? Da massa dessa bolinha aí, que você vai chamar de M, tá? E você vai tentar encontrar o valor de M, tá certo? Então, essa é a questão para marcar a presença de vocês de hoje. Boa aula!